Gente, boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer a Rebraensp Nacional pela oportunidade, pelo convite de compartilhar um pouco com vocês sobre nossas experiências aqui, né, da Rebraensp Núcleo Baixada Santista e do Hospital Guilherme Álvaro em Santos, tá? Então, minha apresentação vai falar um pouquinho sobre o fortalecimento da equipe nesse momento de pandemia, voltado principalmente para a segurança da equipe e do paciente, né? Bom, o começo do nosso ano foi bastante amedrontador para todos os profissionais, né? Então, nós vínhamos escutando notícias, somente notícias ruins, né, de riscos, de profissionais da saúde que estavam passando, né, enfrentando aí essa doença desconhecida e dos casos de complicações desses profissionais e de óbito, né, e aí no dia 11 de março, decretado aí pandemia pelo Covid-19, né, isso foi muito amedrontador para os nossos profissionais, e imediatamente a gente sentiu a necessidade de fazer uma interferência para a proteção da nossa equipe, com uma mudança no foco, né? Então, neste momento, nós tivemos um foco diferenciado, aonde nós tentamos focar não somente na segurança do paciente, mas nós tivemos que levar isso para as seguranças dos profissionais de saúde para poder proteger os pacientes. Então, no antigo cenário, nós tínhamos o paciente centrado no cuidado seguro, tá? E em torno dele nós tínhamos os profissionais da área da saúde, os processos voltados para a promoção dessa segurança e para a estrutura também, para a nossa estrutura, para oferecer um cuidado seguro, né? E muito rapidamente nós tivemos que redesenhar aí isto tudo frente a este novo cenário mundial, onde nós sentimos a obrigatoriedade de centrar o cuidado no profissional da saúde, tá? Então, a partir disso, nós, após várias reuniões e discussões, resolvemos focar no profissional para a proteção do paciente. Então, este profissional, ele precisava tomar os devidos cuidados para não contaminar os pacientes. Precisamos que rapidamente rever nossos processos para a segurança de todos, né? Outra preocupação era a demanda, então nós precisávamos ter profissionais da saúde em número suficiente e não doentes, né, saudáveis, para a promoção dessa segurança do paciente. Então, eu precisava garantir assistência a esses pacientes. Precisamos rever as estruturas para não contaminar este profissional da saúde e, principalmente, fazer gestão de recursos humanos, né? Principalmente de EPIs. Então, precisamos voltar nossos olhares para fazer a gestão do recurso disponível, para que ele fosse usado da melhor forma possível, assim como todos os insumos que começaram os pacientes contaminados com Covid a demandar. Então, tivemos este novo momento aí. Bom, inicialmente, o que nós decidimos, né, em reunião? Vamos buscar o que já tem disponível na literatura, né? O que temos de evidência aí? E o que nós encontramos que é uma situação sem precedentes, tá? De uma doença infecciosa, sem grandes evidências científicas, né, neste momento, lá em março, e sem registro do processo saúde-doença no mundo. Então, a gente se viu numa situação que nós não tínhamos grandes publicações para basear os nossos procedimentos, as nossas rotinas, tá? Então, nós tentamos aí recolher o que nós encontramos de evidências, principalmente fora, né, dessa situação de Covid, né, fomos atrás dessas evidências, tá? Para principalmente garantir um processo seguro durante a assistência, tá? O nosso foco para esta situação foi a multiplicação do conhecimento, tá? Para atender
um inimigo sem fronteiras, então, rapidamente, esse vírus contaminou vários países do mundo, né? E o que nós tínhamos de arma para tentar combatê-los, a gente não sabia se seria eficaz ou não. Então, tivemos que nos cercar da melhor forma possível para tentar o resultado obtido de sucesso. Qual foi a nossa principal ação para esta proteção da equipe? Capacitação. Então, gente, eu acho que isto fez o grande diferencial da nossa equipe, capacitar os profissionais, não só para ter uma segurança ao atender esse paciente diagnosticado, ou este paciente com possível diagnóstico, tanto para atender todas as outras demandas, tá? Então, nós tivemos uma sistematização de atitudes práticas em situações potenciais de riscos, e nós padronizamos dentro do bloco operatório barreira máxima para todos os profissionais. Então, todos os profissionais foram orientados que naquele momento era preciso utilizar a barreira máxima para a sua proteção. Então, todos os atendimentos cirúrgicos, Covid, suspeitos de Covid e não Covid, eram atendidos da mesma forma, com máscara PFF2 ou N95, com face shield, óculos de proteção, touca, avental, enfim. Tivemos esse cenário porque no centro cirúrgico, um paciente, ele pode ser um potencial contaminador, né? Contaminante aí, e ele, mesmo que ele seja submetido a uma anestesia regional ou um bloqueio, ele pode ser intubado a qualquer momento. E o momento da intubação orotraqueal é um momento muito crítico, né? Então, nós adotamos isto como medida protetiva para a equipe, tá? Os treinamentos que nós realizamos treinamentos práticos, interativos, com simulações realísticas dentro da sala de cirurgia, com toda a equipe multiprofissional, e nós treinamos cada funcionário em torno de 4 a 5 vezes, né? Era o momento que ele já se sentia seguro. Então, uma capacitação ou treinamento, ele ainda não estava seguro. Nós observamos essa segurança aumentar durante aí esses processos que a gente fazia de capacitação, tá? Nossas ações, gente, foram focadas em 3 momentos distintos. As ações voltadas para os profissionais, para os processos e para o ambiente, tá? Em relação aos processos, as ações que nós fizemos no processo, durante aquela busca lá de alguma evidência e recomendação, em relação ao processo foi o que mais nós achamos recomendações, né? Então, achamos recomendações principalmente das sociedades afim, de centro cirúrgico, de enfermeiras de bloco operatório, né? Nós achamos bastante evidência, e também alguns no colégio de cirurgiões também, tá? Então, trabalhamos com isso, vimos que algumas evidências, algumas recomendações, elas foram unânimes em todas as sociedades, né? Então, a primeira delas é suspensão das cirurgias de rotina, né? Não oncológicas, passamos a atender um número reduzido de pacientes com diagnóstico de doença oncológica, e começamos a atender somente as urgências e emergências, e o nosso hospital, ele é referência para cesariana, para partos com pacientes suspeitos diagnosticados de Covid, tá? Então, fizemos essa estratégia para diminuir a população de profissionais dentro do bloco operatório ao mesmo momento, tá? E também para proteger os pacientes. Em relação a procedimento de videocirurgias, também encontramos que elas deveriam ser desencorajadas sempre que possível, né? E se fosse inevitável realizar as cirurgias videolaparoscópicas, principalmente as cavitárias, era
recomendado a evacuação do pneumoperitônio através de algum sistema que assegurasse que não fosse contaminação para o ambiente, né? Então, nós adotamos lá a evacuação deste pneumoperitônio com um filtro EPA acoplado, né, que é um filtro de alta eficácia de filtração microbiana, acoplada nos trocáteres, né, e também alguns cirurgiões usavam a evacuação do pneumoperitônio num frasco contendo lá uma solução desinfetante para remoção deste ar, tá? Achamos evidência que a mãe que resolvesse amamentar o seu RN, que ele permaneceria na sala durante toda a permanência dela e seria encaminhado para a unidade de internação COVID com a mãe, né? E aí nós achamos evidências que o espaço ideal de distanciamento entre mãe e RN era de 2 metros, preferencialmente com isolete, caso você não tivesse isolete, mãe com máscara desde cirúrgica, desde que ela suportasse, e o RN em berço aquecido, tá? Foi unânime também o que nós encontramos em relação ao descarte da calçodada utilizada nos carros de anestesia, assim como todos os componentes do carro que são passíveis de desinfecção. Então, os cosis do lado dos respiradores, eles já são desinfetados uma vez a cada 30 dias, nós passamos a desinfetar eles a cada uso, para proteção de todos, tá? E filtros, colocamos filtros nas linhas dos respiradores, uma linha no trajeto inspiratória e uma válvula EPA, um filtro EPA na válvula expiratória para maior segurança de todos, tá? E adotamos também alguns recursos de intubação orotraqueal, então, algumas adaptações no fio guia, no bugie, né, para evitar que o contaminante, que o vírus seja disseminado aí pelo ar através de particulados. Tentamos usar aquela cabine acrílica, né, tão falada, mas não é tão fácil assim, mas nós tivemos alguns recursos descritos aí na literatura que facilitou aí a proteção da equipe em relação a isso. Do ambiente, gente, foi necessário nós adaptarmos também o ambiente, né? Em relação ao atendimento de sala de cirurgia, nós vimos que havia necessidade de manter todo o material fora do contexto de sala de operação. Então, nós instituímos o circulante interno da sala, de toda a sala de cirurgia, havia um circulante interno e um circulante externo, onde o circulante interno ele tinha a função de não sair de dentro da sala de cirurgia, e o circulante externo que fazia tudo o que era necessário do lado de fora. Tá? Para evitar de contaminar as demais pessoas fora do contexto, tá? Achamos algumas recomendações também, filmar os equipamentos sempre que possível, então adotamos isso também como prática, reduzimos ao número mínimo possível os equipamentos dentro da sala de cirurgia, para evitar a contaminação desnecessária deste equipamento, tá? Uma evidência descrita em normas europeias, americanas e canadenses é a não utilização da manta underbody que a gente usa nos pacientes durante o intraoperatório, né? Então, todos são unânimes em falar que aquela manta é um risco muito grande para a equipe, principalmente, onde você tem uma geração de ar, um fluxo de ar paralelo à equipe, e este ar pode passar pela máscara do cirurgião ou do profissional e levar contaminantes ao ambiente, assim como ele pode fazer também com o paciente da parte da manta que fica na cabeça do paciente. Então, é totalmente desencorajada a utilização de mantas geradoras de fluxo de ar, né? Eles recomendavam as mantas que eram com óleo ou com água aquecida, né, mas com fluxo de ar, eles realmente associaram um risco muito maior para a equipe, tá?
colocamos lá que era necessário o descarte de todo o material não utilizado e que adentrou a esta sala, então não vamos projetar, não vamos reutilizar esse material que entrou dentro do contexto de cirurgia, porque pode contaminar demais materiais e demais profissionais que vão manipular este material, tá? Uma medida bem importante, que eu acho que teve um impacto bem positivo depois que nós adotamos, foi a desinfecção dos ambientes 3 vezes por dia. Então, na minha instituição, para evitar aglomerado de pessoas no refeitório, as refeições eram distribuídas nas unidades de internação e também no Centro Cirúrgico Central de Materiais. Essas refeições, os funcionários faziam dentro da copa, né, dos locais. E isto poderia ter contribuído para uma contaminação grande de profissionais. Então, nós instituímos lá que, após o café da manhã, após o almoço e após o jantar, todos os ambientes que os pacientes faziam as refeições, que os funcionários faziam as refeições, deveriam passar por desinfecção. Tanto o chão, quanto parede, quanto o teto. Então, tudo isso, e eu acho que isto foi uma prática importante que nós observamos uma redução do número de pessoas contaminadas, né? Achamos uma recomendação europeia, assim, bastante embasada, não só nesse momento de Covid, mas uma recomendação já anterior, que eles trouxeram à luz dessa pandemia aí, que o momento ideal, né, o ideal para uma sala de cirurgia é que ela tivesse pressão negativa neste momento, né, só que isto não é possível, 99% das salas de cirurgia não tem pressão negativa, e ali eles descrevem que uma sala de cirurgia que tem um ar-condicionado do tipo central, e que tem um filtro acoplado, um filtro EPA, um filtro de alta eficácia de filtração microbiana, com uma troca de aproximadamente 12 trocas por hora, você tem um ambiente muito, muito mais seguro para todos ali presentes naquela sala, tá? Sem esta recomendação, sem este tipo de ar-condicionado central, a recomendação era que a sala, após o uso, ficasse parada por 2 horas, para depois os profissionais da higienização poderem entrar e realizar a limpeza do local, tá? Que é o tempo que antes da pandemia se tinha descrito na literatura, que leva o particulado para se depositar no ambiente, né, nas superfícies, após ser projetado aí no ambiente. Então, nós tínhamos isso. E aí, esta recomendação, ele falava lá, olha, se você tiver este filtro EPA com este ar-condicionado central, você vai ter aí 99% de todo o particulado e infectante presente no ar, filtro, em 23 minutos. E se você deixar por 35 minutos, né, por mais alguns minutos aí, você vai ter uma eficácia de 99,9% de filtração de todo o ambiente de uma sala fechada, né, seja cirúrgica ou seja uma unidade de internação, enfim. Então, isto era importante. Então, a gente sabia que 35 minutos depois, quase que a totalidade do ar daquela sala já havia sido filtrado. Isso eu tinha mais segurança para a equipe entrar nesta sala e promover a limpeza e, posteriormente, a desinfecção. Tá? Então, isso estava bem descrito na literatura e nos deixou um pouco mais aliviados, né? E em relação aos processos de central de materiais, esterilização, nós também precisamos adaptar muito rapidamente, né? Então, precisamos adequar nossos POPs de acondicionamento de material que é recebido sujo, do transporte desse material e também da entrega dele, né? Então, da mesma forma que o particulado pode ficar no ambiente, nós achamos que este particulado também pode ficar suspenso nas traqueias, que era o que mais oferecia risco para aquela equipe, né? As traqueias utilizadas nos pacientes com diagnóstico suspeito de Covid. Então, todo o material das UTIs
de terapia respiratória ficavam em quarentena após o recebimento por 2 horas, em saco plástico apropriado para o transporte e armazenamento durante este período, e após este tempo, esta sala já sem grandes equipamentos, né, somente o necessário nessa sala de expurgo, eles eram lavados e submetidos à termodesinfecção através da lavadora termodesinfetadora. Tá? Então, essa prática nós achamos segura neste momento, né? Nina, desculpa interromper um pouquinho, mas por causa do tempo, do nosso atraso, eu vou pedir para você dar uma aceleradinha, tá bom? Ok. Tá? E ali também nós recomendamos que não fosse usado equipamento gerador de fluxo de ar, que é o ar comprimido para secar os materiais, porque isso, da mesma forma que acontece com a manta aquecida, poderia jogar para o ambiente este material, tá? As ações dos profissionais, gente, foram as ações que a gente mais, desde o início, né, focou muito para melhor conforto da equipe. Então, num primeiro momento, todas as ações foram voltadas para paramentação e desparamentação, onde, neste cenário, eles aprendiam a paramentar e desparamentar. No segundo momento, eles paramentavam e desparamentavam sob supervisão. Então, 2 profissionais, um observava o outro fazer e pontuava o que estava de errado e que precisava ser adaptado. Treinamos também a equipe em relação ao deslocamento em cenário de risco, então levávamos a equipe para dentro da sala de cirurgia, para treinar todo mundo, aonde descartar, qual o momento, qual o procedimento correto, o que não pode sair dentro daquele local, dentro do contexto de sala de operação. Então, isso tudo foi passado para as equipes, tá? Treinamos também lá qual é o EPI adequado para ser utilizado frente a situações de risco, né? Então, todo mundo foi treinado, principalmente para a gente ter uma melhor utilização dos nossos EPIs, e padronizamos e treinamos também todos os procedimentos, pré-atendimento e pós-atendimento. Aqui é onde eu estou com o microfone aberto. Então, tivemos essa preocupação aí, né? Então, o paciente que era suspeito ou confirmado de Covid, ele já entrava no centro cirúrgico, era encaminhado para a sala destinada a esse fim, que era a sala mais próxima da entrada, e ali a equipe inteira já estava com barreira máxima para receber esse paciente e atendê-lo, tá? E os procedimentos pós-atendimento, que nós achamos bastante evidência que o banho pós-cirúrgico, acabou a cirurgia, a equipe deve tomar banho de cabeça, corpo, para tentar tirar todos os contaminantes num ambiente que é muito arriscado de levar contaminação para outros, né? Nossas ações foram voltadas muito para a proteção da face, gente. Então, graças a Deus, a nossa instituição não teve falta de material. Então, nós tínhamos face shield, máscaras, máscara N95 em quantidade suficiente para todos, né? Importante, nós ensinávamos os profissionais, principalmente que trabalhavam em outras instituições, que poderiam levar contaminação também para os nossos profissionais, que estão no contexto daquele hospital, a ficar alerta em relação à máscara, né? Então, existiam, naquele momento, muitas máscaras sendo distribuídas aí em alguns hospitais, estava escrito máscara tripla descartável, só que essa máscara não tinha o elemento filtrante dele, que era o Meltblown. Tá? Então, isso se tornou um risco. Aqui, gente, só uma curiosidade, a máscara cirúrgica, ele não é uma máscara destinada à proteção da equipe, é uma máscara que foi projetada para proteger o paciente durante o ato operatório, ou seja, ela tem a função de filtrar o ar expirado. Essa é a principal finalidade de uma máscara cirúrgica. E nós ensinávamos isso para eles. Só que neste momento de pandemia, esta máscara se tornou protetora também para os profissionais. Então, ela tinha essas duas finalidades. Eu protejo e também protejo o outro, né? Só que
Aí tem até a briga dos convênios aí, paga, isso é EPI, não é. Máscara N95 não tem CA, que é Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho, ela não é considerado um EPI, porque ela foi projetada para a proteção do paciente e neste momento nós temos outro olhar em relação a ela, tá? A máscara cirúrgica, gente, ela é feita com uma substância tipo um TNT que chama Spon-Bond. No meio dela precisa ter um elemento filtrante eficaz, que ele se chama Melt-Blown, e o outro elemento que pode ser um Spon-Bond também, que tem contato com a boca, ele deve ser absorvente numa máscara de boa qualidade, né? Aqui a estrutura, o porquê disso? Então, a estrutura desse SMS, essas máscaras que tem triplo SMS, por que elas não filtram? Porque elas são fibras que são dispostas de forma aleatória e que tem muitos vãos entre elas, né? Então, a contaminação passa muito facilmente nessa estrutura, tá? O Melt-Blown, ele não promove isso, ele é realmente uma fibra bem fechada que vai proteger a equipe ela precisa atender a legislação de filtração microbiana de igual ou superior a 95%. E a maior parte das máscaras que a gente encontra cirúrgica no mercado, elas têm um laudo entre 98 a 99,8 de filtração. Então, a gente tem esse cenário. Encontramos também que nos Estados Unidos, aí com medo de faltar a máscara N95, nós encontramos lá que nos Estados Unidos eles passaram a utilizar 2 máscaras cirúrgicas quando eles não tinham a máscara correta, que é a N95. Então, quando você compara a máscara cirúrgica com a máscara N95, ou PFF2, você vai ver que ela tem 2 camadas de Melt-Blown. Então, ela tem uma camada de SMS, uma camada de TNT, uma de Melt-Blown, um filtro de algodão, uma de Melt-Blown e a outra de TNT que faz o sanduíche e deixa ela muito mais espessa do que a máscara cirúrgica. Será que 2 máscaras cirúrgicas protege? Não sabemos, porque esta máscara, apesar de 2 máscaras cirúrgicas ter este filtro semelhante, 2 Melt-Blown, mas a máscara N95, ela veda no rosto e ela protege muito mais. Mas está descrito lá que eles fizeram isso porque não tinham máscara para ser utilizadas, tá? Então, eu acho, gente, que é um momento de repensarmos nossos processos, as nossas rotinas. Então, por mais que esteja descrito, a gente observa que nós ainda temos muitas práticas que precisam ser melhor discutidas, né? Para promover segurança, a gente vai ter um olhar diferente daqui para frente. Nós precisamos ter um olhar pro paciente, e também precisamos ter esse olhar pros profissionais para proteger também os pacientes, né, para garantir processos mais seguros. E aqui, gente, ó, só para finalizar aqui, falar para vocês que nós temos uma publicação, né, da Cirurgia Segura Salvam Vidas, que é o manual, que tem 232 páginas, que eles trazem lá números do mundo bem importantes. Eles trazem lá que 234 milhões de cirurgias extensas ocorrem por ano, e aí ele classifica lá para atender cada uma o quê, e ele chega a uma média de complicações em 9,5%. Tá? Desse total de complicação, 0,4 a 0,8, os pacientes evoluem para incapacidade permanente ou óbito. E eles concluem o estudo dizendo que deste montante aí, a metade é evitável. Se você fizer o cálculo, você vai chegar a 700 mil vidas sendo perdidas no mundo por ano, por conta de erros evitáveis em cirurgia, tá? Então, a aplicação do checklist, ele tende a diminuir estes números, a proposta é esta, né? Então, eu sou aí uma apaixonada por segurança do paciente, principalmente por cirurgia segura, né? Então, a aplicação do checklist, ele deve ser encorajado.
para termos melhores práticas e para evitar esse número. Isso equivale quase a uma pandemia mundial, uma pandemia todos os anos por conta de erros evitáveis. Eu só estou falando de cirurgia segura, né? Então, esse número é expressivo, deve ser repensado também. Enfim, era isso que eu queria trazer para vocês. Eu agradeço em nome do Hospital Guilherme Álvaro, que nós temos uma diretoria totalmente voltada para todos os momentos da segurança do paciente, temos total apoio de todos os diretores da instituição, e também representa aqui a Uniluz, né, representa a Uniluz na Rebraensp, tanto a Uniluz quanto o HGA, e eu acho que nossas conquistas de segurança do paciente, eles só são possíveis frente a um trabalho em equipe. Se nós não trabalharmos em equipe, e principalmente em equipe multiprofissional, nós não conseguiremos bons resultados, né? Então, eu levanto esta bandeira, eu faço cirurgia segura, eu salvo vidas, eu lembro sempre daqueles dos 702 mil vidas sendo perdidas por ano. Eu posso contribuir, vocês podem contribuir, cada um de nós pode contribuir para melhorar este número, tá? Obrigada a todos, obrigada pela oportunidade da Rebraensp, eu agradeço e fico à disposição. Tá sem áudio, Vilma. Vilma? Abri, estou com áudio agora? Agora tá. Tá, nós agradecemos a sua participação, pela brilhante contribuição em relação ao centro cirúrgico. Pouco se fala nisso, mas existem muitas interrogações. Eu tenho algumas perguntas aqui, tá? Depois eu disse para as pessoas que vamos responder por e-mail, né? Fazendo um fechamento, eu gostaria de falar, se depois de todo esse treinamento, você me falou que em 30 dias vocês conseguiram ter toda a equipe treinada. E qual foi a diferença do início da pandemia para o final da pandemia, do número de profissionais contaminados, e qual foi o conforto que isso trouxe para os profissionais? Ok. Bom, hoje nós temos um número de 44 auxiliares e técnicos que tiveram que desenvolver o Covid, e 45 enfermeiros, né? A grande maioria trabalhando em duas ou mais instituições. Nós tínhamos situações que na nossa instituição era disponibilizado os EPIs, correto? Em outra instituição não, né? Então, hoje o cenário é este. As pessoas pós-Covid, elas se sentem mais seguras, né? Elas se sentem mais preparadas, apesar que o treinamento, gente, um mês depois, a equipe era totalmente diferente, né? Além de toda essa parte técnica e de suporte que nós demos, eles também tiveram disponibilizado apoio psicológico para todos os profissionais. Eles tinham lá uma sala que não precisava nem marcar nem nada, eles tinham profissionais para recebê-los e para dar esse apoio psicológico a qualquer momento. Então, isso também foi um fato importante para todos, né? E eu acho que é isso. Depois, olha, da quarta ou quinta vez, a pessoa falou, não tem problema, eu estou seguro, eu vou atender. Eu acho que isso fez muita diferença durante este processo. Então, 30 dias depois, nós não tínhamos mais pessoas com pânico, né? E a vida é tão desafiadora que as primeiras pessoas que pegaram Covid eram as que a gente tinha mais... queria mais proteger dentro da equipe, né? E todas elas ficaram bem. Nós não perdemos funcionários nesta época. Tivemos só uma funcionária que teve que ficar internada alguns dias, né? Mas graças a Deus ficou tudo bem. Enfim, eu acho que foi bastante proveitoso ver a equipe preparada para atender aquelas situações.
Falta responder alguma coisa, Vilma? Nina, nós vamos responder por e-mail, porque já me pediram para você encerrar a apresentação, que para entrar a palestra das 15h40, que já está atrasado, tá bom? Obrigado por sua participação, por suas orientações, muito importante, algumas desconhecidas, né, para as pessoas, e muito obrigada, agradecemos a Rebraense, aos colegas organizadores do evento, e estamos encerrando nesse momento. Fica o e-mail para as respostas posteriores. Um abraço a todos. Um abraço, tchau, tchau.